Falando nisso, né, a gente sabe que você é um ótimo comunicador, além de vendedor também. Tipo, quanto disso você estudou, assim? Quanto você se preparou para isso e quanto aconteceu, assim? Você acha, você foi autodidata em algum momento por já ter nascido em comércio? Porque Sim, você já nasce falando, né? Você sim. já estava trabalhando desde sempre em contato com pessoas, né? Sem dúvida isso ajuda muito, né? O fato de você se expor muito cedo. Mas Legal. tem duas coisas, João, que eu acho que são importantes. Assim. Primeiro, a primeira experiência que eu tive numa equipe de vendas. Assim, eu trabalhava com a minha irmã no Sebrae e tal, e eu lembro que terminou o primeiro mês de vendas e eu tinha uma meta lá de fazer 20 matrículas. A gente vendia curso. E eu fiz as 20, né? E eu lembro que eu tava mal animado, porque eu tinha conseguido chegar no resultado, tal, não sei o que, tal. E tinha uma menina que trabalhava com a gente e que eu achava ela meio talvez ela vai assistir, né? Mas eu não vou falar nome. Eu achava ela meio lerda, assim. Eu achava ela meio... E eu olhava aquela menina e falava, essa menina aí, cara, não sei o quê. E eu arrebentava, vendia e tal. Quando fechou o mês, eu fui ver os resultados, eu descobri que a menina tinha feito 50 vendas. Nossa. E eu tinha feito 20. Aí Tapão na eu cara? olhei aquilo assim, eu falei, cara, não é possível, velho, né? Então esse é um... E eu lembro que eu conversei com um cara, o falecido Fernando, ele era um cara que dava consultoria, ele era velhão já, e eu falei, Fernando, será que a venda dela é verdadeira? Eu já quis questionar, né? Eu vou falar que eu tô mal, vou derrubar ela. É o jeito mais fácil, né? A maioria Sim. de nós acaba fazendo isso, infelizmente, que é em vez de subir, tentar descer alguém. Você diminui o parâmetro. Exato, se eu descer esse cara, eu não preciso subir, é mais confortável. E eu falei isso pro cara, e ele falou assim pra mim, com as palavras dele, eu não vou lembrar, ele falou assim, até quando você vai justificar o sucesso de alguém ao invés de aprender com ele? Show. E a hora que ele falou isso pra mim, eu tinha vontade de bater nele, na realidade. Eu fiquei umas 2 semanas sem olhar na cara dele, porque eu queria só desabafar, eu não queria alguém me criticando, né, cara? E passado umas 2 semanas, eu fui falar com ele, falei, Fernando, o que você queria que eu fizesse, né? Menos tempo e tal. Aí ele pegou e falou, bom, pergunta pra ela o que ela faz, e você não faz, você começa a fazer. O que você faz e ela não faz, você para de fazer. Aí eu falei, mas daí não vai ser eu. Eu falei, então, mas você vende menos. Se quer continuar sendo você, boa sorte, né? E aí eu lembro que eu comecei literalmente imitar ela em algumas coisas e dava certo. Sim. Comecei, Técnica, né? eu nunca cheguei a 50 vendas igual a ela, mas eu lembro que eu cheguei a tipo 40, dobrei minhas vendas quase. E aí eu lembro que eu comecei a ensinar os outros. Eu falava, ó, faz assim. Aí a pessoa falava pra mim, mas por quê? Eu falei, não importa. Então, nessa época, eu só aprendia por empiricamente. Eu não. Depois, eu comecei a sentir necessidade de entender por que dava certo. Então, sim, aí entrou muito estudo. Então, hoje eu posso dizer que faz uns, sei lá, uns 20 anos que eu estudo para entender o porquê que aquela menina nasceu com o dom, ela fazia. Ela não tinha estudado, ela sabia fazer, sei lá da onde. Muito legal esse negócio de venda, né? Tipo, numa equipe de venda você vai ter vários perfis de pessoas, personalidades, exato, né? Tipo, como que... Pô, eu trabalho hoje numa equipe de vendas e é muito louco você ver o gestor ter que lidar com tipos de personalidade diferentes. E, cara, quando você tá numa equipe... estudo também, né? É estudo e é dolorido, porque o cara trabalha no mesmo horário que você, com o mesmo produto que você, pelo mesmo preço que você, vende para as mesmas pessoas que você e vende mais que você. Se você tiver um pouquinho de brilho, você fica com raiva. No mínimo. Fala, não é possível, cara. Que foi... Então, acho que esse foi um momento aí do que você falou de aprender, que eu aprendi primeiro vendo pessoas que eram bem-sucedidas do meu círculo, ela era muito bem-sucedida, e depois eu fui estudar, né? E tem o lance também de prática, assim, de você... Um dia uma pessoa falou, como é que fala em público, né? Porque para você fazer uma palestra, etc. Cara, você tem que falar. Sim. As primeiras vezes eu soava frio, eu pedi a conta 2, 3 vezes quando me falaram para dar aula. Fui dar aula, você tá louco? Eu falei, meu irmão, imagina, tu pede ver quanto que eu tenho pra acertar aí, que eu vou embora, não vou mandar. E já fazia isso sem ter a obrigação, né? Você acabava, já dava aula, exato, né? Só que sem... Agora você vai praticando, você perde o medo. É igual o jogo de videogame. Depois que você jogou 10 vezes a primeira fase, você já não liga mais, né? Aqueles bonequinhos da primeira fase, e a vida acho que traz muito disso, assim, de uma superação mesmo no processo. Tipo o que a gente tá fazendo. Né? No começo você vai ter um monte de coisa que a gente vai olhar daqui a 5 anos, daqui a 5 meses a gente tá olhando, assistindo de novo esses primeiros vídeos e corrigindo um monte de coisa que a gente viu errado. Total. Né? Mas como, por exemplo... Aí só vale um ponto, né? Que é a diferença de você reconhecer o aprendizado e você se chicotear. Se você olhar para trás e falar que não faria nada diferente, pô, para que serviu esse tempo?
Você passou todo esse tempo. Agora, você não conseguiria fazer nada diferente e você só faria diferente porque você Depois viveu de isso. errar. Então, Exato. é importante você entender, olhar pra trás e falar, eu não me arrependo. Porra, cara, sério? Eu me arrependo agora que eu fiz a merda. Sim. Então, agora eu tô adubado. Aí, beleza, né? Antes não dava. E acho que isso é importante. E Né? exige um nível, né, de você já ter errado essa mesma coisa, você já ter se chicoteado pra chegar num nível de consciência de que, cara, isso não vai me levar a nada. Sim. Dá pra crescer de Sem outra peso, forma. faria diferente. Criança mas... faz coisa de criança, não tem jeito, né? Sem A gente dúvida. ainda é criança nesse caramba. processo. Pra caramba. Então, até parafraseando o Paulo Vieira, né? Paulo Vieira que fala isso nos livros dele e palestras dele. Inclusive, uma coisa que tem no seu livro, que tem no do Paulo Vieira também. O lado bom que o meu foi lançado em 2010, aí ele ainda não tinha escrito O tantas dele é 2015. Você tá mais novo. Então pode falar que se for igual, ele que copiou. Você tá mais novo. Ó. Geralmente atribuímos ao outro culpa pela falta de compreensão de nossa explanação, enquanto na verdade deveríamos buscar como poderíamos fazer diferente. Boa. Então, tipo, o Paulo Vieira fala muito sobre a gente parar de colocar a culpa dos nossos erros no mundo, nos outros. Ah, mas o Brasil tá desse jeito. Ah, mas o Bolsonaro, o Lula estão desse jeito. Mas o Vou pegar uma câmera aqui. Essa câmera aqui tá me pegando, essa aqui? Essa é a Diz sua. que é feio apontar o dedo na toda câmera. sua. Mas é só olhar isso aqui, né? Toda vez que você tá apontando o dedo pra alguém, tem 3 dedos apontando pra você e um Deus tá vendo. Sim. Né? É verdade. O outro fez não sei o quê. Tem 3 pra mim e um Deus tá vendo. É mais ou menos isso. O que cabe a mim, né? Porque Deus tá vendo. O fato desses 3 estar apontado pra gente, a gente não perceber, já diz muito, né, sobre a continuação disso. Ele explica que, se eu não me engano, ele fala todos os problemas são fruto de um mix de medo mais orgulho. Medo mais orgulho. Então, tipo, é muito verdade, né? Ninguém vai assumir, tipo, muito... Aliás, alguém assume. Algumas pessoas assumem Sim. depois de já ter errado Sim. algumas vezes. Mas dificilmente uma pessoa assume, né? Poxa, eu fiz isso por orgulho, eu fiz isso por medo, né? E muita coisa acontece por isso. Tem uma questão do medo que eu sempre digo que o medo é o advogado do ego. O que o ego busca? Controle e imagem, né? Vamos dizer assim, eu quero controlar a situação, garantir que não vai... Então, quando ele não quer falar, é o ego, ele manda o medo na frente para negociar. Fala, quieto faixa aí, vai lá no podcast, vai que você fala alguma besteira. Ou o contrário, vai no podcast sim pra você aparecer um monte, né? Ele manda o advogado, dá um medinho, né? Já diz o ditado, o maior dos egos é dizer que não tem ego, né? Ah, esse é o maior. É mais complicado. Todo mundo tem, cara. Exato. Parte do processo de lidar com isso é entender que tem, né? Aceitar que tem, né? Exato.